Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. O tema do nosso programa de hoje é Teologia do Corpo. Com certeza absoluta, você já deve ter ouvido falar sobre este tema, sobre essa expressão diversas vezes. É um tema tão abrangente e que diz respeito a tantos aspectos da nossa vida, da nossa saúde, de quem nós somos para Deus, de quem nós somos uns para os outros e o modo como nós compreendemos nossa existência e por que fomos criados. Nós queremos hoje conversar sobre a teologia do corpo. Eu tenho a alegria de receber aqui comigo nossos convidados. Eu começo com o Ellison Santos, ele é psicólogo clínico, especialista em análise existencial e logoterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E graças a Deus tem nos ajudado bastante aqui no Trocando Ideias. Seja bem-vindo, Ellison. Muito obrigado, Ricardo. Muito bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui novamente. É um tema tão importante, né? E que com certeza, com a presença de todos aí, vamos poder conversar e trocar ideias sobre ele. E com certeza vai fazer muito bem também para nós. Perfeito. Eu imagino, sem dúvida nenhuma, quase, que nós estamos começando uma série de programas sobre teologia do corpo, não é? Porque é muito vasto o tema. Obrigado por sua presença. Eu recebo novamente a doutora Elizabeth Kiffman. Ela é médica ginecologista, especialista em logoterapia, diretora do CIEB, o Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética, do Hospital São Francisco, em Jacareí, aqui uma cidade pertinho de nós. E a doutora Elizabeth é membro da Comissão de Bioética da CNBB. Seja bem-vinda, doutora. Prazer é todo meu. Obrigado, viu, uma pela grande alegria generosidade de estar aqui com a gente. Sempre que você convida, quer dizer, quase sempre que você convida. Muito obrigado mesmo por quase sempre aceitar nosso convite. Eu sei que é por conta de tantas atividades. Pois é. Obrigado. No programa passado, o Trocando Ideias o recebeu aqui. Eu não tive a alegria de recebê-lo por conta também de outros compromissos, mas hoje eu tenho a alegria de receber aqui o padre Rafael Solano. Ele é da Arquidiocese de Londrina, no Paraná. Ele é presidente da OCIB, é a Organização dos Seminaristas e Institutos Filosóficos e Teológicos do Brasil, da Regional Sul 1 da CNBB, é consultor em questões da família da CNBB, professor de moral sexual e conjugal. Ele nasceu na Colômbia, residente no Brasil, doutor em teologia moral, especialista em bioética, professor da PUC, assessor de bioética do Regional Sul 1 da CNBB, pós-doutorado em teologia moral e família pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, no Instituto João Paulo II, e até que enfim que a gente se encontrou, padre. Muito bem-vindo, a sua bênção. Deus te abençoe, Ricardo. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, tratando um tema tão especial e ao mesmo tempo tão exigente no momento em que vivemos e especialmente dentro deste âmbito preparatório ao sínodo. Falar do corpo é algo belíssimo e falar da teologia do corpo é algo muito mais relevante dentro desta situação. Perfeito. De fato, é a primeira vez que nós estamos tratando especificamente desse tema aqui no Trocando Ideias, embora nós o vemos sempre tão largamente tratado em nossa programação. E como o senhor disse, é de uma abrangência enorme. Imensa. E a gente quer começar aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu já contei para você que o Pedro Vilas Boas está aqui para receber você em nossas mídias sociais. Pedro, bem-vindo. Como é que está você, rapaz? Obrigado, Ricardo. Estou ótimo, graças a Deus. E uma boa noite para você aí que nos acompanha pela TV Canção Nova. É uma graça, é uma honra e um prazer poder ser a ponte que traz as suas perguntas aqui para os nossos convidados, que são fantásticos. Como o Ricardo disse, você pode ligar para nós, 0 Operadora 12 3186 2600. Você também pode interagir com a gente através das redes sociais, facebook.com/Trocando Ideias, ou o nosso perfil no Twitter, @PTrocando-Ideias. Você também pode mandar um e-mail para nós, trocandoideias@cançãonova.com. trocandoideias@cançãonova.com, tudo junto, sem cedilha nem tio. Você envia para nós a sua pergunta, vem trocar ideias com a gente. Pedro, esqueceu de falar, e hoje você pode especialmente participar conosco. Ou você não falou, eu não ouvi. Pois não. É do facebook.com/namoro cristão. Ótimo. Muita gente, não é, que desde de tarde, quando eu anunciei, já enviou sua pergunta através do Namoro Cristão.
e nós vamos buscar responder todas as perguntas. Eu vou pedir licença para perguntar ao padre Rafael aquilo que é a pergunta que não pode deixar de ser feita. O que é a teologia do corpo, padre? A teologia do corpo é uma verdadeira experiência inovadora a partir do pontificado do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Teríamos que situá-la no antes, no durante o pontificado e as suas grandes incidências e consequências no pós-pontificado de João Paulo II. A antropologia cristã, desde as suas origens, favoreceu uma grande experiência de integralidade humana. Os cristãos, no início, misturavam muito as culturas pagãs. E essas culturas pagãs percebiam aquele certo dualismo entre o corpo e o espírito. Com o passar do tempo, e especialmente no alto medioevo, Santo Tomás de Aquino trouxe um primeiro tratado de antropologia sobre a corporeidade, para poder falar do corpo como uma estrutura integral da pessoa humana. Passaram-se os séculos e durante cada época e cada circunstância teológica, os teólogos tentavam dar uma resposta àquilo que traz sérios interrogantes e, por que não, sérias preocupações. O homem é uma unidade estrutural, corpórea, anímica. Mas que significa que esse homem se manifesta através do seu corpo? E no século XX tivemos a graça de ter este grande pontífice, João Paulo II, um homem que sabia muito bem de filosofia, tinha um conhecimento excelente de antropologia e era um teólogo por natureza, era um tomista fantástico. João Paulo II tinha convivido com o tomismo depois do Vaticano II, sendo cardeal de Cracóvia, e tinha tido a oportunidade de aproximar-se dos jovens casais, que como os casais de hoje, os casais de ontem e os casais de amanhã, os leigos, os consagrados, nós presbíteros, todo mundo tem tantas perguntas sobre seu corpo. Em definitiva, que é o corpo? E ele teve a genialidade de, no início do seu pontificado, começar a trabalhar nas catequeses das quartas-feiras, durante um período bastante longo, o tema inicial do corpo, a partir da expressão Deus os criou, homem e mulher. Essa expressão do livro do Gênesis foi o pontapé para que João Paulo II iniciasse esta reflexão. Terminaram-se as catequeses, foi criado o Instituto para a Família, de Estudos para a Família João Paulo II, e se percebeu ali uma antropologia e uma riqueza única. E surgiu esse belíssimo título que hoje nós temos, a Teologia do Corpo. Como entender o corpo desde a sua belíssima experiência antropológica, como entendê-lo desde o seu âmbito relacional, afetivo, amoroso, sexual, e como entender que o corpo é um espaço privilegiado para o encontro de Deus com o homem. No final das contas, cada um de nós é um corpo. Ninguém tem direito a possuir esse corpo, a não ser o seu Criador, que é o Senhor da vida. Obrigado, meu querido. Muito bem, graças a Deus, muito bem introduzido o nosso tema. A partir daí nós queremos muito responder às suas perguntas e trazer todos os esclarecimentos, né, que foram impossíveis ser trazidos aqui durante o nosso programa. Portanto, vamos à primeira pergunta do programa. O Pedro já está prontinho aí. Para quem é a próxima pergunta? Pedro, por favor. Vamos então ao Ellison. Ellison, por e-mail a Paula, de 28 anos, ela é solteira e sempre quis viver a castidade, mas agora está com muito medo de não se casar, porque ela já algumas vezes se sentiu trocada por outras moças que não vivem a castidade. Fica em conflito com Deus, com ela mesma e com o mundo que a cerca. Já teve até síndrome do pânico e de vez em quando volta esse medo horrível. Ela gostaria de ajuda. O que fazer? Bom, Paula, boa noite. Tanto você quanto tantas outras mulheres e homens, né, da nossa cultura vive também as consequências dessa visão, muitas vezes não clara, da própria sexualidade.
por exemplo, a castidade ela é um valor, ela é uma virtude, e que dentro do mundo religioso nós aprendemos tão bem, e que a teologia do corpo do Papa João Paulo II vai também nos ajudando a compreender muito melhor até o que é esse valor da castidade. Porém, isso muitas vezes não foi bem passado, e não é bem passado para nós, né, para os jovens de hoje, para os adultos de hoje. Então ainda se tem muito preconceito, no sentido de que vive-se muitas vezes a castidade por motivos que não são, às vezes, os melhores motivos. A castidade ela deve ser vivida como uma liberdade, uma opção livre para controlar-se, uma opção livre para se preparar para o casamento, e não como uma repressão sexual. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, muitos jovens, muitos casais chegam hoje no consultório de psicologia com esse problema, né, com essas neuroses sexuais, no sentido de que sofrem, né, por não saberem viver bem a sua própria sexualidade, seja no casamento, e viver a sexualidade mesmo na castidade, porque a sexualidade não é o ato sexual em si, mas também essa interação com o sexo oposto, essa interação com o namoro, com a paquera, e aí eu acho que vamos entrando aí na sua pergunta. E eu estou introduzindo ela de uma forma mais generalizada também para tentar responder a outras realidades parecidas com a sua. Mas, no seu caso específico, qual que é o ideal? É você procurar uma ajuda, porque, primeiro, você precisa responder algumas perguntas, né? Será que é realmente a opção pela castidade que afastou você do outro, que afastou você da possibilidade de casamento? Será que existem outras questões aí, né? Porque tudo isso precisa ser respondido. E, às vezes, uma ajuda profissional, uma ajuda numa terapia, com um psicólogo, com um orientador, às vezes até mesmo na paróquia. Isso pode ajudar você a responder a essas perguntas, porque a simples opção pela castidade não necessariamente vai nos afastar da possibilidade de casamento. É lógico que toda essa incompreensão do valor da sexualidade, que acontece também no âmbito social, também confunde aqueles que querem viver a castidade, mas também aqueles que não vivem a castidade, né? E aí a gente vê hoje também um grande problema, né, de homens que têm dificuldade de casar porque estão vivendo numa cultura, num liberalismo sexual, em que eles têm dificuldade de se comprometer. E também mulheres. E aí também vai entrando, e é um grande sofrimento hoje, Ricardo. Eu vejo muitos homens e mulheres nessa faixa etária querendo um compromisso, mas não conseguindo. E, às vezes, jogando a culpa em questões secundárias, a sociedade, isso, ou a própria igreja, né? Então, é algo que se precisa aprofundar. Então, pedir uma ajuda e buscar esse autoconhecimento, porque, sim, existem pessoas que também querem viver a castidade e que podem encontrar você nesse valor que você está defendendo na sua vida. Obrigado, querido. Uma das coisas mais lindas que a gente tem descoberto cada vez mais aqui no Trocando Ideias é que questões como estas e tantas outras a gente não consegue resolver sozinho. Temos que procurar alguém com quem a gente possa conversar. Vamos ouvir a doutora Elizabeth Kipman, que com certeza responderá a próxima pergunta. Isso mesmo, a pergunta é para a doutora Elizabeth, por e-mail. A pessoa pediu para não ser identificada. Ela pergunta se a prática do sexo é capaz de torná-la inapta a trabalhar em unidade existencial. Como ela pode resistir à tentação do ato sexual? O que será que ela quer dizer unidade existencial assim? Eu fiz a mesma pergunta. Quer repetir? Sim. Se a prática do sexo é capaz de... Ela disse da seguinte forma: a prática do sexo é capaz de me tornar inapta a trabalhar em unidade de existência? Como eu posso resistir à tentação do ato sexual? Bom, eu vou dizer, para você que não quis se identificar, o que eu acho disso, entendendo como unidade de existência o seu ser integral, físico, psíquico e espiritual, na sua vocação religiosa.
Vou entender assim, se é isso que você quis dizer. Se a prática do sexo vai atrapalhar você viver integralmente como cristã no mundo. Eu queria dizer para você que, em primeiro lugar, nós temos que descobrir o que é o sexo. Por que Deus nos fez homem e mulher? Façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança e façamos homem e mulher. Até queria lembrar para vocês, ouvintes, que está no Catecismo da Igreja Católica o seguinte, baseado em Santo Irineu: Deus, sobre a carne moldada, desenhou a sua própria forma. Deus, sobre a carne moldada, façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e semelhança, desenhou a sua própria forma, de modo que mesmo o que seria invisível, ou aquilo que se manifesta através do visível, que é o nosso corpo, tivesse a forma divina. E Santo Irineu também fala, a carne é o eixo da salvação. Veja, quando a gente fala em sexo, será que eu vivendo o sexo? O que é o sexo? É uma relação sexual? É um momento de 10 minutos, 15 minutos de união genital? Isso não é viver a sexualidade. E se você quando diz assim, a minha vivência do sexo quer dizer o ato sexual, sem compromisso, sem um compromisso de doação total que pode dizer para sempre diante de Deus, eu vou dizer que vai atrapalhar a sua unidade, sim. Se você já teve a relação sexual, dá para recomeçar. Né? Dá para se tornar branca como a neve, dá para retomar e entender de novo o que é a sexualidade, o que é o seu corpo sexuado e qual é o desígnio de Deus sobre esse corpo sexuado. Obrigado, querida. Padre Rafael, em função do conteúdo das perguntas que vieram e daquelas que virão com certeza, na maioria das vezes, quando nós escutamos falar sobre teologia do corpo, se imagina que ela trata-se de sexo. É isso mesmo? É isso, mas não é só exclusivamente isso. Acabam de suscitar diversas perguntas para os dois colegas que estão aqui e eu sintetizaria um elemento fundamental que faz a diferença. Uma questão é o sexo e outra questão é a sexualidade. Na medida em que a gente vai progredindo na sua integralidade humana, biológica, afetiva, espiritual, psíquica, a gente vai descobrindo-se uma pessoa sexuada. Porém, essa experiência de ser sexuado gradativamente vai permitindo que todos nós, homens e mulheres, possamos ser seres em relação. O fato de ter uma relação humana, de poder estar aqui num programa de TV, de poder sair na rua e partilhar, de poder expressar os nossos sentimentos, isso nos torna seres em relação. Há um grande filósofo que não é cristão, mas que valeria a pena citá-lo aqui, chamado Emmanuel Levinas. Quando Levinas aborda o tema da afetividade, daquilo que afeta o coração humano, ele vai se referir ao sexual. E é belíssimo que o catecismo dirá, a sexualidade é a parte essencial da pessoa que afeta integralmente a sua personalidade. Então, uma coisa, como foi muito bem dito agora, uma coisa é a experiência sexual e outra coisa é a dimensão da sexualidade dentro da nossa vida. Por isso a sexualidade enriquece os nossos comportamentos e eu creio que aqui é onde está a beleza da teologia do corpo. Evangelizar a nossa sexualidade. Eu já disse isto muitas vezes, Ricardo. Se nós evangelizamos o nosso coração, a nossa voz, o nosso comportamento, a nossa corporeidade e a nossa sexualidade também precisa de evangelho. Sem isso, ela vai ficar como algo fora daquilo que nós estamos trabalhando, que é a beleza integral do corpo. E fica uma sexualidade, entre aspas, decadente. Eu diria, este é o grave problema que nós temos. Quando falamos em sexo e em sexualidade,
imediatamente colocamos uma espécie de aviso, de crachá. Proibido falar abertamente disto. Quando se fala em sexualidade, se fala de beleza, se fala de coisa que vem de Deus e que nos faz cada vez mais pessoas. Muitíssimo obrigado. Nosso tema de hoje é Teologia do Corpo. Você já viu que sua participação ela é muito importante, o assunto é abrangente e você participa conosco pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600. Pelo nosso e-mail trocandoideias@cançãonova.com, no nosso Twitter @ptrocandoideias, no facebook.com/trocandoideias e no facebook.com/namoro cristão, que hoje especialmente por conta de eu ter divulgado, muita gente está participando. O Ellison está aqui também com o seu dispositivo eletrônico para receber a sua pergunta através do Twitter @EllisonPsicólogo. Ele vai receber sua pergunta aqui e ele vai me indicar quando ela chegar. Dá tempo de mais uma pergunta, Fernanda? Por gentileza. A Pedro. pergunta, então, para o padre Rafael. Dobradinha, então. Dobradinha. Por e-mail, o Rafael, de 26 anos, e a Daniele, de 27, de Lavras, Minas Gerais, eles perguntam. São os dois perguntando juntos? Isso, são casados. Coisa boa. Como viver a castidade já estando casados? Bom, ao meu querido xará e à sua esposa, Daniele, muito obrigado, hein? Estado belíssimo, Minas Gerais, não? Lavras deve ser uma cidade bonita, hein? Não conheço só BH. A pergunta é bela e a resposta, por incrível que pareça, é muito simples. A castidade não depende de um momento da nossa vida. A castidade é uma experiência que enriquece a nossa presença dentro do reino de Deus. Então, a castidade é uma virtude que emana de uma entrega e de uma doação profunda do coração humano. No seu estado conjugal, ser castos significa viver plenamente essa união conjugal, fazer com que essa união conjugal se santifique através da entrega do Rafael pela Daniele. Eu diria uma coisa belíssima que um dia escutei de Monsenhor Melina e me parece que é a síntese da castidade conjugal. O amor tem nome de pessoa. Então, para Rafael, o amor tem nome de Daniele. E para Daniele, o amor tem nome de Rafael. Viver a castidade na vida conjugal, viver a castidade na vida virginal, viver a castidade na vida celibatária, significa entregar tudo aquilo que eu sou pelo reino. E então a minha sexualidade entra num processo renovador e, por incrível que pareça, até inovador. Porque o mais surpreendente da castidade é que quando ainda não se falava no reino de Deus, ainda não tínhamos ouvido a voz do Filho de Deus, a castidade não é que fosse desconhecida, é que era questionada. Quando Jesus vem nos propor para entregar a nossa vida pelo reino e descobrimos que essa entrega, que essa doação também faz parte até do mais íntimo de cada um de nós, descobrimos então imediatamente que a castidade é essa oferta plena. O marido fiel é casto, a esposa fiel é casta, o sacerdote fiel é casto, a virgem fiel é casta. A castidade é um dos momentos mais belos e mais expressivos da intimidade da nossa sexualidade. Obrigado, meu querido. Quero aproveitar estar aqui com o Pedro. Para quem é a próxima, Pedro? A próxima pergunta é para o Ellison. Ellison, a Ana Carolina, pelo Facebook, ela diz que namora há 3 anos e ela quer saber como fazer o namorado dela aceitar a viver a castidade a partir de agora. Pois é. Oi, Ana. Pois é, como convencer o outro a viver a castidade, né? A gente está vendo aí, né, pelas respostas também da doutora Elizabeth, do padre, falando sobre a castidade como uma virtude, e a virtude ela é algo pessoal, né? Eu não posso exigir que o outro tenha uma virtude, eu posso esperar, e eu posso tentar viver essa virtude, e para que haja uma relação sexual, precisa 2 pessoas, né? Tem aquele ditado, quando um não quer, 2 não brigam, né? Na vida sexual também é assim, né? Quando um não quer, não tem relação sexual. E o amor também passa por isso.
né? Não só no namoro, mas também no casamento, quando o outro não quer ter relação ou não pode ter relação sexual naquele momento. Isso também é viver a castidade no amor, né? Então, se para você é uma virtude, se você quer viver essa virtude, você vai colocar para o seu namorado que você quer viver essa virtude e que você quer voltar a ter relação sexual depois do casamento, e ele vai viver esse momento de prova, esse momento de amor, né? Esse momento de ver para você, respeitar a tua opção de vida. E se ele realmente a ama, é lógico que vai custar, isso custa, né? Uma vez que vocês, pelo que eu entendi, vocês estão tendo uma vida sexual ativa e, a partir de agora, viver a castidade. Então, isso não é fácil, né? Não é fácil no sentido de que precisa transcender. O valor é algo transcendente, é quando você consegue se autodistanciar, se ver de uma outra forma, se ver por um outro prisma, que não apenas o prisma do prazer. E, por isso, a castidade tem um valor também no campo psicológico, no sentido de que, primeiro, você vê o seu namorado, você o vê não como um objeto de prazer, um objeto sexual, mas como alguém com quem você será capaz de ser mãe, você será capaz de constituir uma família, e isso é muito exigente, né? Não é nada prazeroso você acordar de 2 em 2 horas para trocar fralda, né? E isso é o casamento, isso é a vida a dois, isso é a família. E a família exige esse compromisso. Quando no Catecismo da Igreja você vê vários pontos onde se fala de castidade, vai se falar justamente desse autocontrole, de você educar o seu corpo e educar a sua mente, a sua sexualidade para amar, para ter a razão. A sua razão te controla, a tua razão controla a sua vida. E por isso hoje é tão importante falarmos disso, também no sentido social, porque hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, vemos tantos e tantos casamentos terminando, justamente porque fica difícil o compromisso, é sofrido, né? De repente, diante de um problema, eu prefiro o divórcio, eu prefiro separar do que lidar com o problema. Então, preparar, fazer a opção da castidade no namoro, no noivado, é também isso, é se educar no sacrifício de viver essa sexualidade de uma forma afetiva, de valores, de compromisso, de amizade, de estar ali um pelo outro, mesmo desejando um ao outro sexualmente, mas se educando para aquilo que é mais valoroso, porque vai ter momentos no casamento e vários momentos de enfermidade, de doença, de problemas, de distância, e é o amor que precisa prevalecer. Obrigado, querido. Eu vou me valer de uma pescada na informação que eu tive no nosso intervalo, que a doutora Elizabeth gostaria também de falar um pouco sobre a castidade. Eu queria sim, porque a sexualidade, a maneira como a gente vive a nossa sexualidade, fala sobre as nossas convicções mais profundas. Alguns, inclusive, colocam que a teologia do corpo, a teologia desenvolvida por João Paulo II, teria sua expressão muito maior a partir do século XXI. Parece que é isso que está acontecendo agora, porque como nós entendemos a nossa sexualidade, expressa, inclusive, como que a gente entende a nós mesmos, como nós entendemos Deus, se a gente realmente vê Deus e Ele é o centro da nossa vida, no seu plano criador, e assim por diante. Eu posso dizer assim, que como a gente vive a sexualidade influencia no nosso próprio credo, no nosso credo de fé, porque influencia na nossa vida toda. Então, a castidade, inclusive como ginecologista, que eu recebi as pessoas, já bem, castidade é vivida quando se assume plenamente a própria existência no seu estado de vida. Então, a sua existência como um todo, incluindo a sua sexualidade. Se você é solteira, existe uma realidade dentro do plano de Deus, nós estamos falando num programa católico. Por exemplo, aquela primeira pergunta, você perdeu o namorado porque ele queria o ato sexual? Então ele estava procurando o ato sexual, não estava procurando você.
Então, esquece. Agora, não é para ter síndrome de pânico, não é para ter esses outros problemas, daí precisa procurar um psicólogo. Não precisa ser doutor Ellison, pode ser também, mas não precisa ser. Mas, enfim, realmente, né, não pode ser aquele que deposita no fato do casamento a totalidade da sua felicidade, está errando, não é aí. O casamento é um caminho. Enfim, a castidade, enquanto solteiro e celibatário, quer dizer viver a integralidade da sua sexualidade na doação ao outro, que não inclui o abraço genital, sexual, de forma alguma, né? Muito mais se é um celibatário que consagrou a sua vida a Deus. Agora, no casamento, e era isso que eu queria falar. Pois não, querida. Algumas pessoas, às vezes, chegavam no consultório e diziam, pois é, meu marido quer ter relação, eu não queria, né? Mas, não, a castidade no casamento inclui ter a vida plenamente sexual, na sua sexualidade integral, e cuidar também do ato sexual, que inclui, não é a única coisa. E esse ato sexual tem que ser sempre fértil, porque tem que gerar sempre vida, tem que gerar Deus um no outro. Todos os atos do casamento deveriam, inclusive o ato sexual. E tem um segredo. A felicidade e o próprio prazer sexual não podem ser procurados como meta. Se for procurado como meta o prazer sexual, o orgasmo, a ejaculação e tal, você não vai conseguir viver a castidade plena. Porque a castidade plena, como o padre falou, exige a doação pessoal. E a doação total é pessoal. Olha o outro como pessoa. E o outro interessa e importa mais do que você mesmo. Então, a satisfação, o prazer sexual, a felicidade vem como consequência da doação. Então, a castidade significa realmente procurar o bem, o belo do outro. Como consequência, você recebe o bem e o belo. Muito obrigado, querida. Pedro, é contigo a próxima pergunta? Sim, mais uma pergunta para a doutora Elizabeth. Todo mundo vai merecer uma dobradinha. Já prepara a dobradinha do Ellison. Por Facebook, a pessoa não se identifica, mas ela pergunta por que os casais casados, num geral, estão insatisfeitos e têm tanta dificuldade em alcançar uma harmonia sexual no casamento. Olha, eu vou contar para você, no número 45.3, o que João Paulo II fala. Ele fala assim: o corpo e a sexualidade permanecem um valor não suficientemente apreciado. Se os casais que estão casados não vivem a sexualidade como um momento de júbilo, de encontro, de caminho para a própria santidade, então esse casal precisa descobrir a sexualidade. Talvez eles estejam muito presos à parte legal, a normas, ou a fantasias do que seria a sexualidade, e não a realidade. Porque a vivência da sexualidade como um todo, e repito, que inclui o ato sexual, expressa algo que é um mistério, expressa o próprio Deus. Isso tem que encher em plenitude o nosso coração, inclusive no ato sexual. Né? Se no ato sexual fica assim pensando, será que ele está me achando bonita, feia? Será que está comparando com, não sei o nome de artista atual, só sei o nome dos artistas antigos, mas enfim, comparando com esse ou aquela tal, ou vice-versa, será que o desempenho está bom? Será que, enfim, você está pensando em você. O ato sexual expressa a doação. Então, durante o ato sexual, é a alegria do encontro da doação total recíproca. Pode ter certeza, se seguir esse caminho, o casal redescobre a alegria nisso. Obrigado, querida. Antes da próxima pergunta, eu quero dizer a você que nós já estamos começando a preparar nosso programa para o ano que vem. Temas que você gostaria de ver debatidos aqui no Trocando Ideias, você já pode indicar para nós no e-mail trocandoideias@cançãonova.com e também no nosso facebook.com/trocandoideias, ok? Desde já, muito obrigado. E a próxima pergunta, por favor, Pedro? A próxima pergunta é para o padre Rafael. É uma só dessa vez, né? Ok, apenas pelo Facebook. O Wagner pergunta
que, na verdade, ele diz, tem 25 anos e está fazendo caminho vocacional. A pergunta dele é a seguinte: como são preparados os sacerdotes para a vivência do celibato? Wagner, que pergunta maravilhosa. Durante 12 anos da minha vida, morei num seminário, primeiro como diretor espiritual e depois como reitor. E penso que foi o maior desafio que eu vivi junto dos seminaristas que tanto me fizeram crescer, como cristão, como homem e como sacerdote. Aquilo que se apresenta como celibato no mundo não é o que significa ser célibe. Célibe pelo reino e célibe pelo mundo. Tem muitos artistas, muitos científicos, muitas grandes personalidades que decidiram ser célibes. Então, em função de uma profissão, decidiram não ter, entre aspas, nenhum tipo de relação sexual. De fato, hoje, um fenômeno preocupante em muitas nações desenvolvidas, Estados Unidos, Bélgica e Holanda. Há grupos imensos pertencentes a um movimento no sex. Isto não é celibato, isto é só não relações. Agora, quando um homem descobre, como você está fazendo o seu caminho, que Cristo, além de chamá-lo a viver inserido na comunidade, como se poderia viver de maneira solteiro, consagrado ou casado, quer chamá-lo para viver uma experiência do celibato, este jovem inicia um processo de descoberta inicialmente desse chamado, na sua dimensão humana e afetiva. Ali, Wagner, está o ponto central da tua decisão de responder a Cristo como um homem célibe. O celibato parte do chamado e, portanto, é uma resposta a esse chamado. É um amor sem divisões. Na vida conjugal, esse amor que é a vocação principal, você a partilha com a sua esposa e com os seus filhos. Na vida sacerdotal celibatária, você partilha esse amor com um único grande amor, Cristo. Esta é a verdadeira razão de ser célibe pelo reino. Se fosse célibe por uma questão disciplinar, se fosse célibe por uma questão unicamente normativa, não teria sentido. Porque nisto nós temos que ter muito cuidado. Tem pessoas que dizem popularmente assim: por que será que a igreja não acaba com o celibato para os padres? Vou te dizer tranquilamente, a igreja não precisa acabar com o celibato para ninguém, porque o celibato é uma vocação. Assim como a virgindade é uma vocação desse amor exclusivo para Deus. Agora, dentro da nossa história e dentro da nossa história sexual, neste chamado que Deus nos faz um apelo. Vem, segue-me, totalmente meu. Se o celibato não é entendido assim, então você começa a justificar as suas ansiedades, as suas preocupações e também, muitas vezes, as suas próprias amizades. O que vai fazer o período formativo na vida de um rapaz que ingressa no seminário é permitir que ele descubra cada vez mais esse chamado a ser célibe. Não é uma coisa instantânea. Faz 18 anos me ordenei, foram 10 anos de processo formativo e cada dia tenho que dizer para ele de novo: hoje eu quero te amar como aquele primeiro dia que me chamastes. Se o celibato não é entendido assim, vai ser uma camisa de força. E então, nem a tua vida, nem a vida de ninguém que opte pelo celibato vai ter sentido. Porque o celibato verdadeiro é dizer para ele: aqui estou, totalmente para ti. Obrigado, Padre. Eu gostaria de falar uma coisa. Pois não, doutor. Porque é bem assim, o significado de sermos homem e mulher expressa realmente uma vocação que é a final da nossa existência. Deus nos quer desposar. E
o fato de sermos homem e mulher é um sinal que expressa, é um sacramento, porque o sacramento expressa, né, na matéria algo do mistério de Deus. Então, expressa realmente uma vocação que é a final. E se nós, casados, vivemos isso na nossa vida de casado, o celibatário, mas como um sinal, né, o celibatário vive aquilo que nós todos temos que chegar no reino, a esse amor absoluto, né? E nos contatos que a gente tem com seminaristas e com padres, a gente vê que os melhores padres e seminaristas são aqueles que admiram o matrimônio, admiram como algo não só humanamente atraente, mas também divinamente atraente, mas entende essa vocação direta e chamada sem intermediários, como o padre colocou. E, por outro lado, é chamado a doação total, mas sem ser de ninguém, nem ter ninguém para si. E amando a todos de uma forma particular aqueles que são menos amados. Então, mas sem ser de ninguém, nem ter ninguém para... Isso quer dizer no modelo de Cristo, que revelou plenamente o homem a si mesmo. E nós, casados, temos que descobrir isso, essa doação total na pessoa de Cristo. E Cristo, igreja. Né? Aqui está o grande desafio, sem ser de ninguém e sem ter ninguém. E para mim isto é a chave. Hein? É a solidão povoada, né? Exatamente. A solidão povoada. Muitíssimo obrigado. Eu quero dizer que durante o nosso programa, daqui a pouquinho, eu vou pedir para que nossos convidados indiquem para mim e para você uma bibliografia, uma leitura que você e eu precisamos fazer continuamente para que nós entendamos cada vez melhor sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui e a forma como nós vamos aplicando tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Pedro, contigo. A pergunta é para o Ellison. O Felipe Santos, pelo Facebook, pergunta. Diz que namora há quase 2 meses e vivem a castidade. A pergunta dele é a seguinte: como viver casto no mundo que nos oferece o contrário? O Felipe diz a idade dele? Não. Filipinho, se puder, manda pra gente, tá bom, querido? Quanto tempo que eles estão namorando? Namora há quase 2 meses. Claro, estão começando a namorar. Começando a namorar, né? Pois é. Bom, primeiro dizer que essa opção para a castidade, né, como nós já falamos, ela é algo pessoal e esse pessoal precisa estar forte. Por que eu estou falando isso, Felipe? Porque a gente tem uma tendência muito grande de dizer isso, né? O mundo está assim, o mundo está assado, o mundo me oferece isso, o mundo oferece muita coisa. E a grande agonia do ser humano, a grande angústia do ser humano é fazer opções. Por quê? O que é optar? Né? Se você entra numa sala repleta de tesouros, né, e o dono dessa sala fala para você, olha, você pode levar aquilo que couber em uma mão. E aí você enfia a mão num baú cheio de ouro e enche a sua mão de ouro. O que você está levando? Você está levando um pouquinho de ouro, de uma imensidão de ouro, de coisas valiosas que tem ali. Qual é a angústia do ser humano? Justamente isso. Eu só posso escolher o meu caminho. Então, é lógico que quando nós falamos de sexualidade, hoje, né, tanto para os celibatários, tanto para o casado, tanto para o jovem que quer viver a sua castidade, é angustiante você, de repente, estar buscando a sua castidade, buscando o seu valor, e você sai de casa e você vê outdoors com pessoas nuas, com pessoas sensuais, você abre a internet, você não está procurando por aquilo, mas você vê. Então, quer dizer, nós estamos sendo bombardeados constantemente com imagens que nos estimulam sexualmente. Então, é preciso eu, primeiro, fazer essa opção. E ela é necessária também, por quê? É engraçado porque uma vez um jovem me falava, né, um seminarista falava,
puxa vida, se eu saio do seminário, eu vou ter uma namorada só, mas, poxa, uma namorada só. Então, ou aquele que se pergunta, né, eu terminei o meu namoro porque aí eu posso ter mais mulheres. Mas você nunca vai ter todas as mulheres e você nunca vai poder ter mais de uma mulher, porque a mulher não aceita que você tenha mais de uma mulher e porque não é possível você ter várias mulheres. Então, você nunca vai estar satisfeito. Entende? Então, quando nós falamos e quando se prega tanto, Ricardo, essa coisa da liberdade sexual, que é mais um liberalismo sexual, no sentido de que você pode e precisa ter relações sexuais com o máximo de pessoa possível, nós estamos, na verdade, falando de um aprisionamento. Porque o jovem fica prisioneiro de uma insatisfação, porque ele nunca vai estar satisfeito. Ou seja, se essa liberdade sexual, se não viver a castidade, é algo que não me satisfaz, porque eu nunca vou estar satisfeito, e viver a castidade, se doar a alguém, viver o amor pleno a uma pessoa com quem você vai se casar, pode te realizar no sentido de que com essa pessoa você vai ser capaz de construir algo grande, ter a felicidade. Então, isto é a liberdade. E é uma liberdade que muitas vezes é confundida e menosprezada por aqueles que não querem entender o valor do amor, o valor do compromisso. Ellison, eu queria só aprofundar um pouquinho a tua conversa, porque a pergunta dela envolve uma outra pessoa, não é? Isso é uma coisa muito frequente a gente escutar, principalmente da parte dos jovens, e o que eu estou olhando aqui para os três, que eu quero aqui uma ajuda para essa galera, quando justamente um faz uma opção por uma castidade, por ter uma compreensão melhor da vida cristã e da própria humanidade, mas o outro não tem esta opção. E o grande dilema, na verdade, na maioria das vezes, é como é que eu faço então para convencer minha namorada, para convencer o meu marido? Como é que a gente faz? Eu vou terminar esse relacionamento por causa disso? Que tipo de oportunidades a gente vai se dar, então, para poder viver correspondendo àquilo que é uma compreensão minha, mas às vezes não é a compreensão do outro? Doutora, por gentileza. Então, em relação a esses, né, eles que falaram que são namorados, veja, a gente escolhe o outro dentro do plano de Deus. Quer dizer, entende-se que, de novo, que ela é cristã, então está perguntando dentro disso. Perfeitamente. Sendo assim, é preciso descobrir o próprio valor como pessoa, a vocação, e entender que, embora exista atração, exista todo o impulso que leva um ao outro, em termos de sexo, o corpo é o átrio do templo. Lá dentro está o mistério total, a presença de Deus escondido. É preciso crescer na fé, é preciso crescer no conhecimento dos nossos princípios, dos nossos valores. E é preciso oração. Lembre de Tobias e Sara. Por onde, se a sexualidade é aquilo que mais expressa o próprio plano de Deus, ela também é, por isso mesmo, um lugar particular de escorregar. Porque é onde realmente expressa o plano de Deus no chamado para o amor total e para ser desposado por Deus. Então, nós precisamos nos dedicar a isso. Lembre de Tobias e Sara, que toda vez existe uma luta de poder e de morte. Quer dizer, é preciso rezar para passar pelas provas, né? É preciso entender e é preciso dizer sim a Deus dentro do plano dele. Agora, quando a gente escolhe alguém para casar, realmente nós devemos aceitar como ele é. Devemos aceitar o caminhar de cada um. Mas existem alguns pontos básicos que, se a gente quer viver um casamento cristão, tem que estar na base do casamento. Entre eles, o significado do sexo, o significado da vivência da sexualidade, o significado de ter filhos, por exemplo, e aceitar todos os filhos que Deus der e nunca pensar em aborto. Isso são condições básicas para começar um namoro. Então, se você está com um namoro que
não consegue entender, combinar o que vai fazer nessa visão de sexualidade, dá um tempo. Vai cada um pensar um pouquinho e ver de novo, ou vão procurar junto. Mas deixa o ato sexual para depois. Agora, pois não, Edson. Ricardo, tem uma questão que eu fico imaginando aqui, aqueles jovens que não receberam essa educação em casa, né? Nós estamos falando de uma coisa aqui, de teologia do corpo, né? E você mesmo falou que é um programa que talvez vai se estender, né? Por quê? Porque isso, às vezes, é muito mal explicado. Não se tem uma educação sexual em casa. Muitas vezes nem mesmo na igreja em que a pessoa frequenta. Então, o jovem de hoje, né, de 16, de 20 anos, de 20 e poucos anos, ele vem, às vezes, de uma tradição familiar em que o sexo para o homem é livre, o sexo para a mulher não é livre, uma coisa que é centenária, né, que é algo, né, milenar aí da cultura do Ocidente e tal. Mas, e aí a gente fala para essa pessoa viver esse valor. Então, também buscar compreender que, principalmente para o homem que vem dessa cultura, para o menino que vem de uma cultura assim, ou também de uma menina, às vezes é um menino que tem um valor cristão e a menina que vem de uma tradição familiar totalmente diferente de liberdade sexual. Então, é preciso conversar e também mostrar as razões desse valor, dessa virtude, para que não seja uma coisa de briga, uma coisa forçada, e que acontece muitas vezes até mesmo em quem já está casado. Obrigado, querido. Estamos tocando num assunto muito importante que chama-se informação. Se Deus quiser, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ainda temos mais um bloco, graças a Deus. A gente volta já. Belo Horizonte, ele tem uma pergunta para fazer ao Padre Rafael. Bem-vindo, viu, meu querido? A casa é sua. Muito obrigado. Como é que está você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou ótimo aqui com você. Qual é a sua pergunta, Antônio? Eu queria fazer uma pergunta para o padre. Pois não. Por que a sexualidade é ligada tão intimamente com a fé em Deus? Essa ligação, a gente percebe que é muito estreita, não é? Então eu gostaria de saber dele por que existe esse caminho tão junto. Muito obrigado, querido. Obrigado pela sua pergunta. Muito linda a sua pergunta, inclusive. Muito bonita mesmo. Obrigado, Antônio Marcos. Agradeço a sua pergunta, mas antes eu gostaria só de dizer uma coisa bem rápida sobre o namoro. Me parece que o tempo de namoro ainda não foi nada entendido dentro da nossa sociedade. O namoro não é um compromisso definitivo. O amor é um tempo de conhecimento. E o namoro, não sendo compromisso, exige a participação da família. A família deve participar do namoro dos adolescentes e dos jovens, porque estão vivendo uma experiência familiar. Eu diria que em muitas famílias há sérios problemas de comunicação quando os filhos e filhas começam a namorar. Seria muito bom que entendêssemos que o namoro faz parte da esfera comunitária da família. Os filhos participam aos pais deste momento tão especial que a sua vida está tendo. Conhecer uma nova pessoa, trazê-la para casa, levando sempre em conta: estou conhecendo progressivamente esta pessoa e isso não implica um compromisso definitivo. Antônio Marcos, existe uma obra teológica belíssima, Sexualidade e Fé. Você tem toda a razão. Quando se fala em sexualidade, há uma comunhão intrínseca com o Deus Criador. Deus não poderia nunca ter criado algo tão belo como a sexualidade para diminuir a personalidade do ser humano. Quer dizer, a sexualidade na esfera da criação e na esfera do relacionamento com Deus, como já foi muito bem dito aqui neste Trocando Ideias esta noite, pertence a uma dimensão íntima. A sexualidade bem vivida nos coloca diante de Deus. Faz com que eu e você e todas as criaturas reconheçamos a mão de Deus na nossa história. Então, sexualidade e fé são um binômio quadrado perfeito. Na medida em que a gente progride na sua sexualidade, a sua experiência de fé
também vai progredindo. É tão importante, por exemplo, a nível conjugal, que eu sempre digo para os casais, no dia em que vocês, cara a cara, olho com olho, se disseram, eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. A partir desse momento, o casal está tomando uma determinação profundamente clara de que o outro é para ele o sentido da sua existência e da sua vida eterna. Por isso, a sexualidade e a fé se unem numa única experiência para viver esse encontro com o Senhor através do seu corpo. Obrigado, padre. Eu quero apenas aproveitar um pouquinho aqui a presença da Ziza Fernandes, que não está somente nos visitando, não. A Ziza está participando de um projeto de evangelização junto com a Canção Nova no nosso play.cançãonova.com. Ziza, conta pra gente que história é essa. É uma história linda, uma websérie feita especialmente para mulheres. Ela se chama Coração de Mulher. Eu não estou sozinha nessa websérie, estou fazendo essa websérie com a Judite Dipp, que é uma psicóloga de Curitiba, uma grande amiga. E eu estou passando esses dias aqui gravando uma série de programas para essa websérie. E quando vai ao ar? Não sei. Acho que demora A gente um vai pouquinho avisar, ainda. a gente vai avisar aqui no Trocando Ideias. Mas Você vai logo. acompanhando o play.cançãonova.com. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Pedro Vilas Boas, é com você. Vamos lá, então, a pergunta é para o Ellison. Ellison, a pessoa pediu para não ser identificada, ela mandou para nós a pergunta por e-mail. Ela casou há 1 ano e ainda não conseguiu consumar o seu casamento. Casou na igreja, pois ela sente muita dor no ato sexual. Parece que quando vai haver a penetração, ela tem uma sensação que a sua garganta vai se fechar. Já foi a 2 ginecologistas e ambos falaram que a vagina dela é normal. E um terceiro disse que é coisa da cabeça dela. O que fazer? Coisa da cabeça, né? A gente fala que o principal órgão sexual é o cérebro, né? A mente. Bom, primeiramente, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo que o sexo, a sexualidade, o corpo humano é algo muito belo, é algo muito lindo. E o que a gente vê, e muito da literatura dentro da psicologia, tem a ver com problemas no campo da sexualidade, né? A gente sabe que tanto a frigidez, que é a dificuldade da mulher de ter relações sexuais, a impotência sexual para o homem, a histeria, a neurose obsessiva, neuroses sexuais, muitas e muitas e muitas denominações de transtornos psíquicos e comportamentais tem muito a ver com a sexualidade. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, infelizmente, muitas mulheres vivem o que você está vivendo porque tiveram uma visão muito negativa do seu próprio corpo e da própria sexualidade. E isso é, sim, responsabilidade nossa, é responsabilidade dos educadores, é responsabilidade da igreja, porque se fala muito, se fala muito pouco, na verdade, do que é a sexualidade. E muitas meninas, muitos meninos, só ouvem do pai a única coisa de que é coisa feia, né? Nunca senta com a criança e fala, olha, o que é a sexualidade, como que é, qual é a beleza, quais são, o que você precisa saber. Não, é só assim, olha, isso é coisa feia, não me apareça grávida, não vá fazer isso, não faça com a sua namorada o que você não quer que faça com a sua irmã. Então, vai sendo sempre bombardeado na nossa cultura, na nossa educação, que o sexo é algo negativo. E aí, quando casa, onde o sexo vem, e aí pode ter sexo, né? Porque às vezes a castidade, a virgindade não foi vivida, às vezes, como uma virtude, mas foi vivida como uma obrigação, foi vivida por causa de uma repressão sexual. E aí, na hora que pode ter a relação sexual, vem todas essas questões que são, sim, questões emocionais. Às vezes tem, sim, questões que podem ser biológicas, químicas, né? Orgânicas.
Mas, como você disse, o seu caso é um caso psicológico. Então, é importante que você procure ajuda psicológica. Trabalhe essas questões que têm muito a ver com a sua visão do seu próprio corpo, tem muito a ver com a sua visão da própria sexualidade, do ato sexual. Então, isso é muito importante, que o sexo, em todas as perguntas que nós tivemos aqui, né, se pergunta muito, né, isso, né, até a gente comentava aqui, a doutora falava aqui na hora do intervalo, que se pergunta muito se pode, se não pode fazer sexo. Como que a gente joga essa responsabilidade para a igreja, né, para os pais, para o padre? Ô padre, pode ou não pode? Pode ou não pode? Então, como que a gente foge da nossa responsabilidade, do nosso crescimento? Por quê? Porque também fomos educados assim, né? Sabendo, só vindo uma orientação de que é coisa feia, de que não pode. Então a gente precisa se conhecer. Se faltou a educação sexual lá na infância, na adolescência, busca agora, busca ler revistas, livros sobre a sexualidade, sobre o corpo humano, sobre a beleza da sua sexualidade, dos seus órgãos genitais, da sua capacidade de ter prazer e também com esse prazer, com essa doação com o outro, poder produzir um casamento feliz. Obrigado. Agora, eu quero falar que, Claro, na querida. experiência de consultório também, essas circunstâncias, essa situação acontece mesmo. E aí é uma questão para o casal, não é só para você, moça, né? O rapaz precisa ser orientado também. Às vezes existe realmente sempre, não é às vezes, sempre tem que ser o casal orientado. É uma questão particular, pessoal, não tem uma receita feita. Tem os princípios, como estão sendo colocados aqui o tempo todo. Tem a referência da beleza, tem a referência da doação. Mas quando existe uma trava, uma dificuldade assim, é assunto do casal. Tem que ser orientada a esposa e tem que ser orientado o esposo. O ato sexual é algo do casal e tem que ser orientado os dois. Obrigado, querida. Nós falamos sobre a importância da informação. Eu já estou pedindo deles que, por favor, antes do programa, cada um deles vai indicar fazer uma indicação de leitura para cada um de nós, para que você e eu possamos aprofundar ainda mais este tema, tá bom? Daqui a pouco eu peço a vocês, por gentileza. A próxima pergunta para quem é? A próxima pergunta para a doutora Elizabeth, por e-mail, a pessoa pediu para não ser identificada. Ela pergunta: é possível uma mulher ser bonita sem ser sensual? Gostaria que fosse feita a distinção entre feminilidade e sensualidade. Elas são compatíveis com a vivência da castidade? Não tem jeito de você não ser sensual. Se sensual quer dizer ter sensibilidade, né? Então, o que você talvez queira dizer é usar o seu corpo, o seu ser para atrair e possuir alguém. Se é isso que você quer dizer por sensualidade, realmente é possível, sim, ser plenamente mulher sem querer atrair alguém para a sua possessão, para o seu séquito. É possível ser mulher, se é isso que você quer dizer como sensualidade. Agora, a sensualidade não é pecado. A sensualidade, como Deus nos deu, faz parte do nosso ser. A dimensão Eros, enquanto Bento era Papa, como Bento XVI, ele escreveu sobre Eros. Então, eu entendo a sua pergunta assim: sensualidade como algo que a mulher às vezes usa como uma teia de aranha para captar, para aprisionar alguém. Daí não precisa disso. Você pode ser plenamente mulher e plenamente bela, sem precisar usar a sedução, que eu entendi da sua pergunta. Obrigado, querida. Certo. Vamos em frente. Vamos em frente. A próxima pergunta para o padre Rafael, por e-mail. O padre Marcos, e Ricardo, peço licença, padre Marcos, ele é irmão da Thaís Oliveira, missionário da comunidade. Padre Marcos, um abraço para o senhor, sua bênção, um padre muito querido. Bênção. Seja muito bem-vindo, padre. Ele pergunta, padre Rafael, como compreender a teologia do corpo na ação pastoral? Pois parece que somos influenciados por uma sociedade relativista e dualista. Querido irmão, padre Marcos, obrigado. Três coisas são evidentes. Primeiro, o dualismo ainda permanece na mentalidade do mundo. As pessoas, os seres humanos, não queremos vencer com facilidade esse dualismo.
E o cristianismo, infelizmente, o cristianismo que nós recebemos depois do século XVI, foi um cristianismo marcado por um dualismo fortíssimo. Então, salve a alma, porque o corpo é um problema. Isso está na cabeça, está na estrutura, está no DNA do latino-americano. São pouquíssimos os povos latino-americanos que foram progredindo nessa libertação do dualismo. Segunda grande problemática. Quando nós falamos em teologia do corpo, nós não podemos nos tornar reducionistas. Muito cuidado com isto. Porque às vezes, corpo é só estrutura. A pergunta anterior, feita pela pessoa para a doutora Elizabeth, me fez repensar isso. Veja, se o nosso corpo fosse somente esta estrutura, isto que eu estou mostrando para vocês através desta câmara de televisão, seria reduzir o Rafael a um pouco de matéria. Este corpo é percepção. Este estúdio de televisão onde eu estou, as pessoas que estão aqui comigo estão interagindo com o meu corpo como um todo. Por isso muitas pessoas dizem, você está presente de corpo, mas sua cabeça está fora de aqui, seu coração também. Quando nós somatizamos um problema, só este ponto, quando você tem uma dor de cabeça que não tem nada a ver com o orgânico, mas tem a ver tudo com a sua estrutura, nesse momento você tem que perceber que o corpo faz parte de uma unidade integral. A alma não anda voando fora do corpo. Não é que o corpo atrai a alma e a alma atrai o corpo. Esse problema do reducionismo, Padre Marcos, é um problema terrível. Imagino que o Senhor enfrenta isso como o enfrento eu no sacramento da reconciliação. As pessoas ainda não conseguimos distinguir entre o Rafael total, o João total, a Maria total, em toda a sua estrutura. E um grande terceiro problema que para mim está sendo o maior, agora que estamos também às portas do sínodo, é que para muitas pessoas o corpo implica um problema de pecado. Um problema, me perdoe a expressão, mas um problema de condenação. Imaginemos-nos por um instante que cada um de nós, concluindo este programa, esta noite antes de se deitar, pudesse fazer esta oração. Eu te agradeço pelo templo que me destes. O meu corpo é um espaço privilegiado onde tu habitas. E um tu com maiúsculo T-U, onde Deus habita. O corpo seria redimensionado. Talvez nós, evangelizadores, talvez nós, teólogos, não temos tido a capacidade, nesta nova evangelização, de resgatar aquilo que João Paulo II dizia com tanta força, a verdade e o significado da corporeidade. E aí está incluída a sexualidade, que, como disse no início do programa, também precisa ser evangelizada urgentemente, para sair desses 3 grandes problemas que estamos enfrentando e que talvez vamos ter que não só abrir o espaço para o diálogo, mas também para assumir uma postura muito mais dialogal. Obrigado, Padre. Mais uma vez, antes da próxima pergunta, quero agradecer muito a você que é o nosso sócio evangelizador. Obrigado. É justamente porque você nos ajuda mês a mês, que você nos permite apresentar programas tratando de assuntos como estes. Muito obrigado. E convido você a tornar-se um sócio ainda hoje, entrando em contato com a gente neste mesmo telefone que você utiliza para participar do nosso programa. 0 Operadora 12 3186 2600, ou se você preferir, pode entrar em contato com a gente no endereço clube.cançãonova.com. Mais uma vez, muito obrigado. Temos tempo de mais uma pergunta, não é isso, Fernanda? Aproveita, Pedro. Então, vamos embora. Para a doutora Elizabeth. Pelo Facebook, ela pediu para não ser identificada. Nos dias em que o método Billings não permite ter a relação sexual, o que é permitido para o casal em termos de intimidade? Se você quer perguntar logo, vamos falar, se você está perguntando se pode ser permitida a masturbação recíproca, que muita gente pergunta e tem vergonha de perguntar, não, a masturbação física não. O que é permitido
é o relacionamento interpessoal, o olhar no olhar, o carinho, mas não um ato sexual parcial. Isso não. Acho que é isso que você quis perguntar. Então... Posso dizer uma coisa? Faz Obrigado, favor. doutora Elizabeth, pois não, Padre Rafael. Só para fortalecer essa belíssima resposta, a linguagem das carícias. É fundamental no casal entender a dimensão da ternura. Existem carícias que somente dentro deste período tão belo, da espera, da reserva e, por que não, também daquele momento de autodomínio conjugal recíproco, o casal pode descobrir a beleza da ternura. Eu diria com muita dor, muitos casais não se olham no olho, doutora. Muitos casais não se tocam mais o rosto, não se abraçam dentro dessa ternura que supera o eros e é capaz de abrir essa dimensão belíssima da experiência do outro como tal. Eu insisto muito nisto quando acompanho casais, porque muitos casais desconhecem a linguagem da ternura, através de carícias que são doces. Vocês brasileiros são de uma doçura única. Eu nem sabia que o termo cafuné era fazer caracóis na cabeça, não? E então eu um dia descobri e falei, meu Deus do céu, que coisa mais bela que uma esposa, um marido possam colocar as mãos na cabeça do seu cônjuge e sentir o peso da ternura, dessa ternura Fazendo que cura, fazendo um cafuné, dando-se um abraço, como acaba de dizer a doutora Elizabeth, olhando-se no olho, me parece o momento mais esplendoroso de poder vivenciar esse tempo privilegiado da não conjugalidade ou intimidade na relação sexual. Obrigado, Padre Rafael. Gente, nós temos 4 minutos. Dá tempo de mais uma pergunta. Então a pergunta vai para o Ellison. O Paulinho Machado, pelo Facebook, pergunta: é normal a pessoa ter orgasmo sonhando? Paulinho, quantos anos tem o Paulinho? Não disse. Oi, Paulinho. Vamos lá. Para o homem existe aquilo que a gente chama de poluição noturna, que seria essa necessidade que o homem tem de expelir, né, o seu esperma, né? E a mente vem aí auxiliando, porque para que o homem expila esse líquido, né, do espermatozoide, ele precisa ter uma ereção. Para o homem ter uma ereção, ele precisa sentir prazer. Para ele sentir prazer, ele precisa, às vezes tem um sonho, às vezes não tem um sonho, mas isso acontece à noite. Então, isso é normal, isso é comum, né? Involuntário, exatamente, isso é involuntário. Perfeito, obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela presença de todos. Um especial carinho pela Ziza Fernandes aqui presente conosco. Muito obrigado, doutora Elizabeth, uma alegria imensa sempre recebê-la. Muito obrigado. Vamos voltar, é claro, a tratar desse assunto e de outros assuntos durante o nosso programa. Ellison, mais uma vez, obrigado. Padre Rafael, obrigado, é um prazer imenso reencontrá-lo. Uma alegria. Não é? Peço que, por gentileza, ao final do programa, o senhor nos deixe com a bênção de Deus, por favor. Agradecidos com nosso Deus porque nos criou, porque nos fez a sua imagem e semelhança, porque nos deu a graça de amar-nos, que a sua bênção desça sobre todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedro Vilas Boas, muito obrigado, viu, por sua delicadeza, atendendo aqueles que participam conosco, enviando sua pergunta. E eu quero lembrar a você que o facebook.com/namoro cristão, ele foi criado pela Canção Nova. Ele reúne casais que partilham suas experiências a partir dos valores cristãos que fundamentam o relacionamento. São casais de namorados, são casais de noivos, são casais casados e muitos solteiros que estão justamente à procura de uma amizade também a partir dos valores cristãos. E eu já conheci, graças a Deus, mais de 10 casais que se encontraram no namoro cristão. E eu tenho sido padrinho de tanta gente, viu? Até à distância. Fico muito feliz. O endereço é facebook.com/namoro cristão. Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Obrigado. Ah, perfeito. A Fernanda está aqui puxando a minha orelha, lembrando algo que eu prometi para você. Indicações. O que a gente pode ler? Cada um de vocês eu peço então uma indicação para aprofundarmos o tema. É interessante que falta bibliografia muito clara sobre isso, principalmente
tipo que responda essas perguntas tão práticas como vieram. Mas um deles eu diria mesmo, do Duran, sexualidade e fé, que o padre já falou. Ok. Elson? A sugestão não específica, Ricardo, mas que seja, primeiro, busque uma literatura que fale do amor. Aprenda sobre o amor e o valor da sexualidade. Segundo, sobre as questões físicas e também psíquicas da sexualidade. Perfeito, obrigado. Padre Rafael. Existe a obra Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II, que é uma beleza de obra já traduzida ao português. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um abraço a todos, obrigado. Continue aqui pertinho da gente. Canção Nova não quer também perder você de vista. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.